Hoje a gente vai falar sobre o que é que o novo sacerdócio faz com a lei de Moisés. Hebreus capítulo 7, verso 11 diz assim: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto ainda é muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida que não tem fim, porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Textos são duradouros, fatos geralmente são dinâmicos. É por isso que é comum que um país mude de constituição quando o cenário político se transforma de um modo profundo. Verdades escritas de forma cabal precisam mudar porque não acompanharam o desenvolvimento dos fatos políticos. No Brasil, por exemplo, a gente teve de 7 a 8 constituições. Aí a galera do direito vai discutir se a Constituição de 67 e a de 69 são a Constituição só ou são duas, mas é outro debate. E todas essas constituições representaram rupturas com cenários políticos anteriores. Por exemplo, na independência, Dom Pedro I dissolveu o parlamento e convocou uma constituinte para criar a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824. Quando foi proclamada a República, não é? Vem a Constituição de 1891. Com o Estado Novo, a gente tem a Constituição de 37. O regime militar fez uma emenda, a emenda 01, uma emenda tão radical, uma emenda tão profunda e que mudava tantas coisas na Constituição, que muitos teóricos vão considerar isso também uma nova Constituinte, uma nova Constituição. Com a redemocratização, uma Assembleia Constituinte é novamente promulgada e surge a nossa Constituição atual de 5 de outubro de 1988. Todas as principais mudanças políticas no Brasil foram acompanhadas por mudanças constitucionais. Isso não só no Brasil, isso no mundo inteiro. Você pensa, por exemplo, na Alemanha, com a Constituição de Weimar, quando Hitler governava e ele simplesmente reinterpretou a Constituição. Com Hitler sendo deposto, a Alemanha então constitui uma nova Constituição, um novo texto. Mas nem toda Constituição é escrita em total ruptura à Constituição anterior. Você pensa que, uma nova Constituição foi criada. E isso nem sempre representa a ideia de que as leis mudaram todas. Às vezes algumas leis permanecem, algumas leis continuam, mas as coisas mudam em termos de texto constitucional. O termo técnico no direito para isso é que as leis são recepcionadas. A ideia é que algo de uma Constituição antiga pode ser trazido para a Constituição nova, ainda que ele seja um novo texto constitucional e ainda que a Constituição antiga não tenha nenhum peso mais sobre a legislação do país agora. Isso se dá principalmente porque é muito difícil que o cenário político atual seja uma ruptura completa e absoluta com o cenário político anterior. Como Jesus é o nosso novo grande sumo sacerdote, ele representa um novo cenário político. Político seria um termo apropriado, porque para aqueles cristãos, o Cristo, o sacerdote, e o que Cristo representava, não significava apenas algo da esfera religiosa, mas também algo de todas as áreas da vida. A gente já falou sobre o ofício tríplice de Cristo. O fato de que ele tem também essa ideia de que ele é sacerdote, profeta e rei. E como rei e sacerdote, ele também tem esse cenário, ele também representa um cenário político, de alguma forma. E na mudança desse cenário, em que agora nós temos uma nova liderança, principalmente a liderança religiosa de Cristo, ele traz um novo cenário religioso. E esse novo cenário religioso também cobra uma nova Constituição. Nós éramos regidos por uma Constituição muito específica. Nós tínhamos a lei de Moisés.
A lei de Moisés foi entregue pelo próprio Deus, e a lei de Moisés era a palavra de Deus ao povo judeu. Os judaizantes, que estavam perseguindo os cristãos que receberam a carta aos hebreus, acreditavam que nós e que eles ainda deveriam se submeter às leis do antigo pacto. De que eles deveriam, sim, ainda como cristãos, estarem sujeitos a toda a ritualística de sacrifícios, a todos os mandamentos e ordenanças e proibições da lei de Moisés. Eles não podiam comer carne de porco, eles tinham que guardar dias, evitar carne sufocada, evitar certos comportamentos rituais. Eles ainda tinham que se submeter a coisas que eram ditas sobre o sacerdote. A pergunta, então, é: como é que nós nos relacionamos com o Antigo Testamento? E o autor aos Hebreus vai dizer que o novo sacerdócio de Cristo nos dá uma nova lei. O novo sacerdócio de Cristo nos dá uma nova Constituição. Agora nós temos uma nova Constituinte. E agora não mais nos baseamos na Constituição de um cenário político passado, mas agora nós nos baseamos em uma nova Constituição, porque nós temos um novo líder que nos rege através de seu novo ministério. Hebreus diz justamente isso e fala 3 coisas acerca da lei do Antigo Testamento, respondendo a cada um de nós o que é que esse novo sacerdócio faz com a lei de Moisés. E é interessante que a estrutura de Hebreus 7, 11 a 19 é uma estrutura que a gente já viu ser usada em Hebreus, que é uma estrutura em que ele coloca os argumentos nas pontas e coloca o centro da argumentação no meio. Se você reparar, do verso 11, no verso 11 e no verso 19, ele fala da mesma coisa. Ele fala sobre a lei a não permitir a perfeição da aliança divina. Se você reparar do versículo 12 até o versículo 13 e o versículo 18, você vai ver que ele vai falar sobre a lei precisar ser trocada com a mudança do sacerdote. E no meio, certo? No meio desse sanduíche, você tem o verso 15, o verso 16, o verso 17, que é o centro do argumento dele, que é justamente essa ideia de que a lei era um mandamento carnal que não constituiu Jesus. E a gente vai olhar para essas 3 coisas com cuidado, para a gente entender bem o que é que o autor aos Hebreus quer dizer para a gente hoje. Vamos para o primeiro ponto, que está no versículo 1 e no versículo 19, que diz, desculpa, versículo não, versículo 11 e no versículo 19, diz assim no versículo 11: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Ele faz essa pergunta. Lembra que no sermão passado a gente passou um tempo naquele texto bem trincado e complicado sobre o sacerdócio de Melquisedeque. O próprio autor aos Hebreus diz que são assuntos difíceis. Ele no verso 5, no capítulo 5, ele queria começar a falar de Melquisedeque, ele para no fim do capítulo 5, começa a dizer para a galera, preste atenção aí que o que vem agora é tenso. Vocês são meio preguiçosos, não gostam de coisa difícil, você gosta de aguinha, né, papinha, água com açúcar, aquele sermão motivacional, o negócio agora vai ser tenso, vai cobrar na tua cabeça, não preste atenção. Ele passa o capítulo 6 inteiro nisso, para ele entrar no 7 e dizer, vamos lá, Melquisedeque, vem comigo aqui. E a gente tem assuntos difíceis sobre Melquisedeque. Ele começa o verso 11 dizendo, portanto, por causa disso. Por causa disso o quê? A ideia de que Jesus vem em um sacerdócio superior. De que Jesus não vem simplesmente sujeito ou diminuto ou limitado pelos sacerdócios do Antigo Testamento, o sacerdócio araônico, o sacerdócio levítico, mas ele vem em uma ordem sacerdotal acima, superior, melhor, eterna, que é essa ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era aquela figura estranha, há pouco conversada a respeito dele no Antigo Testamento, que era sacerdote antes mesmo da lei de Moisés. Portanto, por causa desse sacerdócio de Jesus, ele diz, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, que necessidade haveria de levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Ele está dizendo que a perfeição não é possível no sacerdócio anterior. Lembra que em Hebreus o termo perfeição fala sobre maturidade no recebimento das bênçãos da nova aliança. Ser perfeito em Hebreus, ser aperfeiçoado em Hebreus, fala diretamente de receber daquilo que Jesus fez nessa nova aliança em nosso lugar. O que ele está dizendo é que que o sacerdócio levítico era impossível, era incapaz de nos dar perfeição. E ele vai dizer que essa perfeição só é alcançada através da obra de Jesus. Essa nova aliança, essa aliança de Deus, essa constituinte atual, só é possível ser recebida se estivermos debaixo
do sacerdócio de Cristo, não de sacerdócios antigos. Mas tem aqui uma inclusão interessante, que ele diz ainda no verso 11. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, vê só, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei. Ele está começando a chamar a atenção por uma coisa que ele não tinha chamado a atenção ainda. Ele falou de sacerdócio, mas até agora o autor aos Hebreus não fala acerca da lei do Antigo Testamento. E ele vai dizer agora sobre a inferioridade do sacerdócio passado, a superioridade do sacerdócio atual, colocando a lei como um assunto aqui. Foi através dessa lei, foi através desse sacerdócio que o povo recebeu a lei. Foi com base nesse sacerdócio, no sacerdócio levítico, que o povo recebeu a lei. A autoridade da lei estava sujeita à autoridade do sacerdote. Porque existiam legisladores naquele momento que a lei dizia alguma coisa aos legislados, aqueles que estavam sujeitos à verdade dessa lei. Mas agora o próprio Antigo Testamento, a própria lei falava sobre a temporalidade desse sacerdócio passado. Isso não é uma invenção nova, não é um golpe de Estado, mas é a própria Constituição dizendo a gente vai durar até um momento. Que momento é esse? A gente vê no Salmo 110, que sempre é citado aqui em Hebreus 11, em que Cristo seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Salmo 110 expressa justamente a expectativa do estabelecimento de um sacerdócio de um reino messiânico, escrito centenas de anos após a inauguração da ordem levítica. Não foi uma coisa anterior, mas enquanto Levi era sacerdote, enquanto Arão era sacerdote e essa ordem sacerdotal reinava, já se profetizava um sacerdócio diferente e superior. E isso por si só fala de forma eloquente sobre a imperfeição desse sacerdócio. Se você tem um sacerdócio que se diz temporário e que virá um mais à frente, ele já está reconhecendo a própria limitação e está já implicando, não é, que essa ordem atual vai ser uma substituição para a ordem anterior, que será mais eficaz, mais plena e mais duradoura, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A lei, ela está sujeita ao antigo sacerdócio. E aqui ele começa a discutir uma coisa muito interessante. Como é que vocês, como cristãos de origem judaica, sempre sujeitos aos rituais e aos mandamentos do Antigo Testamento, vão lidar com o Antigo Pacto agora? Como é que vocês vão lidar com isso? Já que a lei é tão benquista, já que a lei era tão importante para o povo judeu. Ele começa dizendo que se nós mudamos o sacerdote, se nós temos um sacerdote superior, o sacerdote anterior que entregou a lei foi deposto. Se o sacerdote foi deposto, o que acontece com a lei? O que acontece com o Antigo Testamento? Ele desenvolve isso melhor no final, no verso 19, quando ele diz assim: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. A lei não trabalhava nos israelitas de forma interior e não podia trazer a perfeição que era contida na obra de Cristo, pois a lei nunca aperfeiçoou, nunca tornou perfeito, nunca trouxe os efeitos das bênçãos da nova aliança, a coisa alguma, a ninguém. A lei tinha essa incapacidade de nos apontar e de nos mostrar a grandeza de quem realmente era Cristo. Nós não podíamos beber dos efeitos da obra de Cristo através da lei. Primeiro porque a lei não estava escrita nos corações, apenas nos umbrais das portas. A lei era escrita nas paredes, mas a lei não era escrita dentro, a lei era escrita até nas roupas. A lei era assunto das conversas, nas mesas, nas rodas, mas haveria uma promessa que é feita pelos profetas de que a lei seria escrita nos corações. Porque a lei não estava escrita nos corações. A lei era externa e a lei era incapaz de transformar os homens por dentro. A lei do Antigo Testamento nunca teve esse propósito de mudar as pessoas, de transformar as pessoas. A lei lidava com o comportamento, mas a lei não conseguia transformar o coração. Porque o hábito não é suficiente para mudar quem nós somos. Porque a lei transformava comportamentos. A lei não transformava o interior. A lei não mudava o que aqueles homens eram. Eles poderiam cumprir a lei, eles podiam tentar viver de acordo com a lei e ainda assim ter um interior destruído. A lei era escrita fora, a lei não era escrita dentro. Eles precisavam escrever essa lei o tempo inteiro ao derredor, justamente porque essa lei não provinha daquilo que lhe era interior.
E eles tinham que ler a lei o tempo inteiro, lembrar da lei o tempo inteiro, anotar a lei o tempo inteiro, porque a lei não era uma realidade que estava transformando os seus corações. E a lei não tinha esse propósito. A lei não tinha o propósito de transformar os israelitas, porque ela não podia ser cumprida e tinha como única função apontar para aquele que cumpriria a lei. Os israelitas tentavam andar de acordo com os 613 mandamentos da lei judaica e eles fracassavam. E era para eles fracassarem, porque o objetivo da lei não era que eles conseguissem cumprir e então serem aceitos. Era para que eles não conseguissem cumprir e então confiassem no único que cumpriria, no único que viveria de acordo com a vontade de Deus. É por isso que o verso diz que uma esperança superior é introduzida através da obra de Jesus. A lei não existia para nos dar esperança. A lei não existia para nos fazer mais motivados. A lei existia para nos colocar no buraco. A função da lei era nos dizer que nós precisamos de um Salvador. E a lei cumpriu bem o seu propósito. É isso que Paulo diz em Romanos, quando fala que a lei existia para que os homens lembrassem de seu pecado, de seu fracasso, de sua miséria, para que eles encontrassem em Cristo o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. É isso que nós vemos em Gálatas, quando ele apresenta a lei como um aio, como uma babysitter, como uma babá, que só fica com a criança até a maturidade. E nós chegamos à maturidade através da obra de Cristo Jesus e encontramos uma esperança superior, uma esperança que a lei não podia dar aos israelitas e que só nos é dada em Cristo Jesus. Essa esperança superior é nos dada através da obra de Cristo. E que esperança é essa? É uma esperança que a lei não podia dar. Uma esperança superior, verso 19, pela qual nos chegamos a Deus. Pela qual nos chegamos a Deus. No Antigo Testamento, essa ideia de nos chegar a Deus falava de chegar a Deus com pureza cultual. A ideia de um sacerdote entrando num santuário, ou mesmo do adorador dirigindo seus pensamentos a Deus em oração. E religião não é tudo sobre isso? O termo religião, do latim religare, a ideia de criar uma religação, não é inteiro sobre como podemos nos achegar a Deus e sermos novamente religados a Ele. A lei era incapaz de fornecer isso. Moisés era incapaz de ligar os homens de forma completa e cabal. Apenas Jesus pôde fazer isso. Apenas Jesus pôde vir para nos unir novamente ao Senhor. O que o autor aos Hebreus está fazendo é encorajando esses judeus a quebrarem com o antigo sistema de leis e se aproximarem diretamente de um sumo sacerdote completamente novo. Porque essa lei antiga tinha prazo de validade. Ela estava sujeita a um sacerdócio específico. E agora temos um novo sacerdote. Nós não precisamos mais de sacrifícios em templos, não precisamos mais evitar certos tipos de animais em nossa alimentação, não precisamos mais guardar dias, nem se preocupar com tecido de roupas, nem se preocupar com leis sobre o tipo de solo, porque tudo isso era sombra daquilo que realmente importava. Que o que importava era aquilo que Jesus vinha fazer com homens incapazes de cumprir a lei. A lei não podia nos aperfeiçoar, mas ela só podia nos lembrar da necessidade de uma esperança que nos unisse de fato ao Senhor. Muitos judeus poderiam ter a expectativa de que se eles conseguissem cumprir a lei, aí eles estariam ligados a Deus. E eles poderiam viver nessa expectativa e tentar cumprir essa expectativa. Por isso que existiam os sacrifícios, por isso que existiam os sumos sacerdotes, indo até Deus para dizer: Deus, mais uma vez o teu povo não conseguiu. O homem ia até o templo com seus sacrifícios justamente para dizer: Senhor, mais uma vez eu fui incapaz. E essa era justamente a função da lei. Lembrá-los da incapacidade, tirar a esperança, mas tirar a esperança em si, para que então Jesus viesse e introduzisse uma esperança superior, para que através de Jesus nós encontrássemos o meio de nos achegar a Deus, sermos recebidos por Deus e de encontrarmos o Senhor. Nós não somos recebidos pela nossa capacidade de cumprir todas as regras. Nós não somos recebidos pela nossa capacidade de fazer jus e de ser equivalente ao padrão de Deus, porque nunca o seremos. E às vezes nós ficamos tristes, meio magoados, porque a gente tenta cumprir a lei de forma perfeita e não consegue. E é para isso que a lei serve. É para nos magoar, para nos ferir, para tirar toda esperança em si mesmos, em nós mesmos, para que nós possamos ter a esperança no único que pode nos ligar a Deus. Com o novo sacerdócio, nós temos a mudança da lei. A lei não permitia perfeição da aliança divina. E porque a lei estava sujeita a um sacerdócio inferior, nós temos agora um novo sacerdócio e isso cobraria uma nova lei.
Em segundo lugar, e aqui o autor aos Hebreus vai ser ainda mais claro, ele diz que essa lei precisa ser trocada com a mudança do sacerdote. Assim como todo novo cenário político muitas vezes cobra uma nova constituição, a mudança do sacerdote cobra uma nova legislação. Ele diz isso no verso 12 até o verso 14, nesse primeiro momento. Verso 12. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdote. Vê aqui o finalzinho dessas passagens. Ele diz que Jesus era descendente de Davi, certo? Por isso da tribo de Judá. Jesus é evidente que ele era da tribo de Judá, porque Davi era da tribo de Judá. A Escritura não fala nada sobre sacerdócio na tribo de Judá. Moisés não falou nada a respeito do povo da tribo de Judá exercendo o sacerdócio. Isso não estava na lei do Antigo Testamento. É até interessante porque, pesquisando a literatura judaica extra-bíblica, existia um livro chamado O Testamento de Levi, que falava sobre um descendente de Judá que estabeleceria um novo sacerdote. Existia já uma expectativa fora da Escritura, não era a palavra de Deus naquele momento, mas a ideia de que talvez viesse da tribo de Judá alguém que seria o novo sacerdote. Diz assim: o rei se levantará em Judá e estabelecerá um novo sacerdócio à maneira dos gentios. Parece que já existia uma expectativa messiânica desse novo sacerdote já na cultura judaica da época. Mas Moisés mesmo, a Bíblia, nunca falou nada acerca da tribo de Judá vir com algum tipo de sacerdócio. Então nós temos um novo sacerdote que não estava sujeito ao antigo sacerdócio. Você percebe que aqui ele ainda está desenvolvendo alguns dos temas do nosso sermão passado. A ideia de que Jesus é um sacerdote de uma ordem superior. E ele continua reforçando essa argumentação. Jesus veio de outra tribo. Sendo de outra tribo, ele não é da mesma linhagem sacerdotal do povo de Levi. Mas o que é que isso significa? Se muda o sacerdócio, muda a legislação. O novo sacerdote cobra uma nova lei, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Como Jesus é de outra tribo, diferente da tribo anterior, ele não estava sujeito ao mesmo sacerdócio. Os termos que são usados aqui para falar de mudança na lei e mudança no sacerdócio significa literalmente no grego mudar, alterar, transformar. Reflete um uso que no ambiente legal falava sobre tirar uma coisa do lugar e colocar outra. Falando sobre religião, fala geralmente de remover um sacerdote e colocar outro sacerdote no lugar. A ideia aqui é que você tem uma mudança, você não tem uma adição. Algo muda. Mudou o sacerdote. E como é que o sacerdote mudou? Mudou o sacerdote. A palavra é a mesma. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Como é que o sacerdote mudou? Foi uma adição de uma nova ordem à ordem passada? Não. Foi uma transformação de uma... Não. Você teve a deposição de uma ordem passada e a aceitação de uma ordem atual e nova. O antigo sacerdote foi excluído, ele não é mais sacerdote e o novo sacerdote é aceito. Como é que funciona a mudança da lei? Você tem uma adição, você adiciona cristianismo ao judaísmo, você adiciona Jesus aos sacrifícios de Moisés? De forma alguma. O que acontece é que você tira o cristianismo fora, você tira o judaísmo fora e você põe o cristianismo no lugar. Por mais que o cristianismo seja o caminho para o qual o judaísmo deveria seguir, o cristianismo não é algo que pode se adaptar a uma estrutura de validade do Antigo Testamento de forma completa, como se nós ainda fôssemos sujeitos às leis do judaísmo, tanto quanto somos sujeitos àquilo que Jesus nos falou nos evangelhos. Assim como o sacerdócio de Jesus ou o sacerdócio de Melquisedeque não é uma adição ao sacerdócio de Arão, a lei de Cristo não é uma adição à lei mosaica, mas uma substituição. A lei do Antigo Testamento foi destituída do seu cargo, assim como o sacerdócio levítico o foi. E isso era importantíssimo para aqueles cristãos ouvir, porque eles estavam sendo constrangidos com perseguição física a se submeterem às leis de Moisés ainda. Eles tinham que entender que se eles tinham um novo sacerdote, eles não tinham mais que se submeter à antiga lei. Se você vier comigo no verso 18, ele vai dizer exatamente a mesma coisa. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Ele vai dizer aqui que a lei mosaica foi então revogada.
revogada. Se revoga a ordenança anterior, que ele está falando da lei do Antigo Testamento. No sentido técnico legal, esse termo revogado fala da anulação de um decreto ou do cancelamento de uma dívida. Algo foi cancelado, foi destituído, foi revogado. Esses cristãos não estavam mais sujeitos às cobranças da lei do Antigo Testamento. A lei mosaica, então, comparada com os mandamentos de Cristo, é chamada aqui de fraca e de inútil. E você tem que tomar cuidado ao falar assim de algo da palavra de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E toda a Bíblia é a palavra de Deus. Paulo escreve dizendo que toda a Escritura, incluindo o Antigo Testamento, é boa. E boa para o ensino, para a instrução, para a correção na justiça. Paulo vai dizer que a lei não é carnal. É interessante que o autor aos Hebreus vai dizer que a lei é carnal. E a gente vai entender como é que isso funciona. A palavra aqui, fraco, e a palavra inútil, do grego tem exatamente o mesmo sentido. Falam de ineficácia, de incapacidade de cumprir alguma coisa. E a lei é fraca e inútil em quê? A lei do Antigo Testamento. Primeiro, ela é fraca e ela é inútil porque ela condenava a consciência, mas não purificava a consciência. Ela condenava a mente dos homens, ela condenava a consciência dos homens, mas ela não era capaz de purificar a mente dos homens. Por isso que a lei dava um padrão negativo, não faça, mas a lei era incapaz de transformá-los para que eles fossem homens e mulheres, com a lei escrita no coração e o Espírito habitando de forma transformadora para sempre dentro deles, para que eles realmente não fizessem. A lei condenava a consciência, mas a lei não purificava a consciência. A lei revelava o pecado, mas a lei não podia tirar o pecado. A lei mostrava e lançava a luz como um grande holofote aos erros daqueles homens. E o pecado ficava exposto. Foi através da lei que conhecia o pecado, disse Paulo. Mas a lei não era capaz de tirar o pecado desses homens. Eles continuavam de novo e de novo, precisando voltar para os mesmos sacrifícios. A lei apontava para a salvação, mas a lei não podia dar a salvação de uma vez por todas. E por isso eles viviam voltando aos mesmos rituais dos sacerdotes. A lei era boa, a lei era justa, mas a lei era incapaz de trazer a perfeição. Era incapaz de trazer as bênçãos da nova aliança que temos em Cristo Jesus. Ele não está dizendo que a lei era uma coisa má. O que ele está dizendo é que a lei era muito incapaz comparado com aquilo que a gente encontrou em Jesus. Ele quer chamar a atenção desses homens, então, que eles estão se apegando a algo muito mais fraco. Eles tinham um canhão nas mãos, eles tinham um tanque de guerra, e eles queriam trocar aquilo por um estilingue. Eles tinham a ferramenta perfeita, uma ponte ampla, um viaduto perfeito para chegar do outro lado da ponte. E eles preferiam entrar em mar revolto, puxados por uma corda, para tentar entrar do outro lado. Esses homens tinham a coisa em si, eles tinham a obra completa, mas eles continuavam sendo constrangidos a voltar àquilo que era inferior. Eles tinham o banquete e queriam que eles voltassem a comer as entradas. A lei tinha uma função, mas comparado com aquilo que Cristo nos entrega através de sua obra e sacrifício, a lei era bobagem. A lei era fraco, a lei era inútil, comparado com aquilo que Jesus veio fazer por nós. Voltar, então, à lei da antiga aliança, parar de se submeter à lei de Cristo, aquilo que Ele cobra de nós agora, quando Ele veio como sumo sacerdote, para retornar a rituais de sacrifícios, de guardas de dias, de preocupação com roupas, de prazos, de coisas que você tinha que fazer com o olho, com o dente, com a orelha, de toda aquela ritualística que se dava, aquilo ali era uma bobagem. Rejeitar a obra perfeita de Cristo, para voltar para isso, é voltar para o que é inferior em nome do que é superior. Para os judeus naquele tempo, a lei era a perfeita manifestação daquilo que Deus esperava deles. Eles tinham que cumprir a lei justamente porque era naquele momento, na história da revelação, para aquele povo, aquilo que Deus queria que eles praticassem para demonstrar justamente a sua esperança em Cristo. Mais uma vez, que agora nós temos o resultado da profecia, por que é que nós ainda nos apegamos à revelação do que virá? Se nós já temos a coisa em si, por que voltamos para a sombra? Se o teu filho já chegou em casa, já entrou no portão, por que é que você ainda está no muro, olhando as sombras na esquina? Nós já temos o Cristo revelado. Nós já temos a lei perfeita de Deus demonstrada. Por que é que nós ainda voltamos, de alguma forma, à ritualística do judaísmo? Tem igreja que ainda celebra ritual judaico. Tem igreja que ainda comemora dia santo de festa judaica. Tem igreja que os pastores ainda usam roupas de rabino. Tem igrejas que ainda simulam sacrifícios e usam candelabros e são enfeitadas com arcas da aliança.
Tem igrejas que ainda fazem lavagens cerimoniais e fazem arcos, e as pessoas entram dentro para se purificar de seus pecados. Tem igreja que acredita que tocar um instrumento judaico no culto e pega um shofar e toca o shofar e aquilo vai expulsar os demônios e trazer mais prosperidade financeira. E tudo isso é retornar ao que é fraco e abandonar a força de uma esperança superior que está em Cristo Jesus. Nós não voltamos ao que é a sombra, porque nós já temos aquele que é o Cristo vivo. Agora o centro do argumento dele, e volta justamente a esse esforço de provar que Jesus é um sacerdote maior e superior, está no verso 15, 16 e 17. Que é o nosso último ponto. Nele mostra que essa lei era um mandamento carnal que não constituiu Jesus. E isto ainda é muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele quer chamar a atenção então para o mesmo ponto do sermão passado. Jesus é sacerdote para sempre, segundo outra linhagem sacerdotal. Só que ele é um novo sacerdote que não vem pela lei. Ele vai dizer que isso se torna muito mais evidente. Ele diz que ele não foi constituído conforme a lei de mandamento carnal. Ele não foi constituído segundo a lei do Antigo Testamento. Carnal aqui pode significar tanto pecaminoso, o que não parece ser o caso quando ele se refere ao Antigo Testamento, uma vez que ele respeita tanto o Antigo Testamento até aqui, mas carnal pode significar meramente humano. Meramente algo humano em contraste com algo que é espiritual. A ideia, então, parece ser que a lei do mandamento carnal seria uma lei que é um mandamento intrinsecamente relacionado à natureza humana. Muitos irmãos de teologia sólida costumam dizer que a lei do Antigo Testamento ainda deve ser cumprida hoje porque ela era uma manifestação do caráter de Deus. Quando ele chama essa lei de lei do mandamento carnal, talvez ele queira chamar a atenção para o fato de que a lei do Antigo Testamento revela tanto a humanidade do povo de Israel quanto o caráter do Deus que revelou algo ao povo de Israel. A ideia é que essa lei do mandamento carnal, uma lei de mandamento voltado à humanidade, é que Deus não estava simplesmente revelando o seu caráter ao povo, mas Deus estava revelando o seu caráter ao povo. E que aquele povo, naquele momento, naquelas circunstâncias, com o tanto de revelação que eles tinham, eles recebem aquela revelação para se comportarem daquele jeito, para louvarem a Deus naquele momento. E é interessante que a lei sim representa o caráter de Deus, mas isso não significa que a lei não mudava. Você pensa nas leis dietéticas que você vê por todo o Antigo Testamento. Adão e Eva comiam apenas as árvores, os frutos do jardim. Eles caem em pecado e agora Adão tem que arar a terra para comer alguma coisa. Então você tem o dilúvio, você tem Noé, e a família de Noé poderia comer qualquer comida. Podia comer de qualquer animal agora, carne é introduzida à alimentação, mas eles não podiam comer o sangue de forma nenhuma. Aí então você tem Jacó, e a partir de Jacó eles não comem mais parte do músculo da coxa, por causa do encontro de Jacó com o anjo. Aí você tem Moisés, aí você tem Moisés mesmo, aí Moisés vem e agora você tem animais puros, animais impuros, aí você tem um tipo de animais, eles ruminam, tem casco fendido ou não, aí você tem Jesus, aí libera tudo, você pode comer qualquer coisa. Aí você tem situações particulares na igreja, em que você tem judeus incomodados com a alimentação dos outros, aí eles dizem, evita comida sacrificada a ídolo para não dar problema. Você tem a lei de Deus, como manifestação do caráter de Deus, mudando. Meu Deus, é porque Deus muda? Não, é porque o povo muda. É porque o momento na história da revelação muda. E o modo como Deus revela o seu caráter também diz respeito a quem Deus revela o seu caráter. Então a lei de Moisés era boa, era santa, era justa para o povo de Israel. No período que o povo de Israel viveu diante do Senhor. Para eles aquele mandamento era algo que eles tinham que se apegar. Mas era sombra. Eles morreram sem contemplar a manifestação da promessa. E uma vez que vem o novo grande sumo sacerdote, nós não temos mais uma lei de mandamento carnal. Nós não temos mais uma lei que veio para falar e regular um povo específico, uma nação específica, no momento específico. Mas agora veio para mostrar o caráter de Deus no poder de uma vida que não tem fim. Agora nós temos Jesus vindo segundo algo diferente da lei.
Ele não vem simplesmente para cumprir as expectativas da lei judaica, mas ele vem demonstrando, segundo o poder de uma vida, o poder de uma vida que é eterna. Ele vem pelo poder de uma vida que não tem fim, e a lei não tinha esse poder. A lei não tinha o poder que a vida de Cristo tem. Cristo é instituído então poderosamente, e a lei não tinha isso. A lei era para a morte, a lei trazia condenação. A Cristo traz um poder de nos vivificar. Cristo é instituído pela vida, e a lei era para a morte. Cristo tem uma vida que não tem fim, enquanto a lei era temporária, era passageira, era transitória, significava algo ao povo judeu, mas não significa para a gente a mesma coisa que significava para eles. Cristo é maior do que a lei. Cristo é poderoso enquanto a lei é fraca. Cristo é um poder de vida enquanto a lei era para a morte. Cristo é um poder de vida que não tem fim, enquanto a lei era temporária, era transitória, era passageira. E Jesus é constituído não de acordo com essa lei, mas de acordo com esse poder de vida que veio de seu Pai, ao tirá-lo da morte, ao tirá-lo da cova, para levantá-lo ressurreto eternamente diante de nós, intercedendo por nós, orando por nós, vivendo por nós, por esse Cristo que não veio simplesmente para cumprir as expectativas da lei, mas para nos dar uma nova legislação, uma lei de Cristo, uma lei da vida, uma lei da perfeita liberdade que vem em Cristo. Dito tudo isso, você pode ter ficado um pouco preocupado. Tá, Iago, e o que é que a gente faz com o Antigo Testamento? A gente taca fogo? E nem você vai fazer com o seu chip do celular nas suas férias? Como é que é isso? Você vai tacar fogo, a gente não lê mais o Antigo Testamento, não pode mais, rasga, pega só a Bíblia no Novo Testamento, lê só daí. Começa de Mateus, acaba o Apocalipse, ninguém precisa do Pentateuco, de Moisés, de nada. Não é isso que eu estou dizendo, certo? O autor dos Hebreus aqui, ele é bem forte ao falar do Antigo Testamento, e ele está dizendo uma coisa muito simples. Nós não somos mais sujeitos ao Antigo Testamento de forma normativa. O Antigo Testamento não é mais a nossa norma, não é mais a nossa regra. Nós não lemos o Antigo Testamento como quem lê uma carta de Paulo, onde Paulo condena comportamentos, incentiva comportamentos, e a gente segue aquilo à risca. A gente lê o Antigo Testamento e a gente sabe o que é que os judeus tinham que seguir à risca, mas a gente não segue. Mas o que é que a gente segue do Antigo Testamento? A ideia é que o Antigo Testamento tem um princípio moral que ainda é justo, porque, enfim, foi Deus revelando a sua verdade. E quando a gente lê Mateus capítulo 5, a gente vê como é que Jesus usou o Antigo Testamento. Ele ia para o Antigo Testamento, ele pegava a ideia, o princípio, a ideia de não matar, de não assassinar, a ideia de não adulterar, e ele simplesmente pegava tudo isso e ele mostrava o valor e a ideia muito superior que estava em Deus naquilo. Quando ele falou de não adulterar, ele estava falando de algo muito mais profundo do coração. Paulo faz muito isso. Quando Paulo fala sobre salário pastoral, ele fala, olha, a lei em Deuteronômio diz que você não pode tapar a boca de um boi enquanto o boi está arando a terra. Deixa o boi comer enquanto ele ara a terra, meu irmão, senão o boi vai morrer de fome. Aí Paulo diz assim, por acaso era com bois que eles estavam preocupados? E se você for um judeu, você vai dizer, era. Claro que era. Era uma lei sobre boi, tá aqui, boi, lei, boi, tá? O judeu fazia o quê? O judeu não tapava a boca do boi. Ele tinha um boi, ele deixava a boca do boi livre para comer comida. Mas Paulo diz, eles não estavam preocupados com o boi. Deus não estava preocupado com o boi. Ele está preocupado com a gente. Para Paulo, o Antigo Testamento ainda é válido, é útil, é santo, é palavra de Deus, é útil para o ensino, a gente lê, a gente aprende, mas não como norma. Os cristãos não leem o Antigo Testamento preocupados com a boca do boi, mas eles acham que é que Deus revela do seu caráter para aplicá-lo agora a uma realidade do Novo Testamento. Nós não lemos sobre a guarda do sábado procurando um dia para guardar, mas entendemos sobre o princípio de descanso, sobre um descanso que encontramos em Cristo Jesus, como ele mesmo diz aos Hebreus, em Hebreus 4, de que o sábado não era sobre guardar um dia, o sábado era sobre o descanso que teríamos em Cristo. Nos ensina algo sobre descanso pessoal, nos ensina algo sobre um tempo de reflexão e de devocional, mas nós não olhamos para o Antigo Testamento como um judeu olhava para o Antigo Testamento. Procuramos lições, procuramos princípios didáticos, procuramos verdade de Deus, mas entendendo que o Antigo Testamento, a lei de Moisés, não é mais a nossa norma. É historicamente válida, nada ali é mentira, é historicamente real, é em termos de princípio, em termos de didática, útil para a vida da igreja, mas não é a nossa norma, não é o nosso mandamento, não é a nossa lei, porque não estamos debaixo do antigo pacto e do antigo sacerdócio, mas debaixo de um novo sacerdócio. Claro, como aquilo que eu falei sobre Constituição, algumas constituições
recepcionam leis de constituições passadas. E em muitas coisas, a lei de Cristo, o Novo Testamento, copia e recebe e usa leis do Antigo Testamento de forma igual. Você pensa sobre adultério, você pensa sobre assassinato, você pensa sobre muitas coisas na vida cristã que seriam parecidas com coisas da lei do Antigo Testamento. Mas não é tudo, nem tudo é igual, as coisas mudam muito. Até coisas que são parecidas não são idênticas. Você pensa sobre oferta, por exemplo. A gente ainda usa aqui na Manaim mesmo, às vezes, a linguagem de dízimo. Vamos dar os nossos dízimos, né? Mas tecnicamente, quem dá dízimo é judeu, certo? A gente não dá dízimo, a gente dá nossas ofertas. Não é tão parecido o princípio? Você tem parte do seu recurso, você dá de acordo com suas capacidades, dá para sustentar o reino de Deus, a obra do Senhor. A gente usa o nome dízimo de forma aí tranquila, lata. Não é um termo teologicamente muito certo, porque dízimo era os judeus entregando aos levitas, e os levitas davam dízimo ao sacerdote para alimentar as coisas no templo. Tinha um dízimo que eles comiam. Se você for somar tudo, dá mais de 30% da renda do judeu, certo? Para dar dízimo, certo? Dízimo não vem de 10 não, certo? Vem de algo que é, né, constante. A ideia é que a gente, muitas vezes, acha que a gente está vivendo ainda de acordo com o Antigo Pacto. Que a gente pode ir no Antigo Testamento e pegar o que convém. Não, aqui ó, Deus condenando aqui ó, Deus é contra a viadagem. Tá aqui, Levítico, certo? Deus condena. Aí chega o descrente e diz, mas aqui embaixo ele condena que a para e a ponta da barba. E tu diz o quê? Aí não, mas porque é o Antigo Testamento, né? Não é tudo assim não. Aí sim, mas qual é o princípio? Qual é a ideia? Né? As pessoas geralmente usam arbitrariedade. Eu escolho isso aqui do Antigo Testamento que parece legal e eu abandono aquilo que não parece legal. Outros usam o princípio de que você tem aquilo que se repete. Qualquer mandamento do Antigo Testamento que se repita no Novo, aí a gente usa. Se não, aí exclui o resto. Tá, mas isso não parece lá um todo de argumentação muito coerente, não. Alguns criam algumas coisas até um tanto inteligentes e vão dividir a lei entre lei moral, sacerdotal, cerimonial. Aí você tem a lei civil, aí a lei civil caiu, a sacerdotal caiu, mas a lei moral continua, e a lei moral é umas partes da lei que eu escolhi para mim, certo? Para ser moral, certo? E nada disso é uma resposta muito coerente, de acordo com aquilo que o autor aos Hebreus está falando aqui, de acordo com aquilo que Paulo fala em Gálatas, por exemplo, com aquilo que Paulo fala aos Coríntios. A ideia é que nós não seguimos a lei, ponto. A lei não é norma pra gente. Deixa eu escandalizar você, certo? Os 10 mandamentos não são norma pra gente. Nós não seguimos os 10 mandamentos, como os judeus seguiam os 10 mandamentos. Mas nós seguimos os 10 mandamentos e toda a lei como cristãos seguem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos mandam guardar o sábado, por exemplo. Você guarda o sábado? Você não guarda o sábado. Os adventistas estão certos, então? Não. Porque nós não estamos sujeitos à lei, como os judeus estavam sujeitos à lei. Nós lemos os 10 mandamentos, nós lemos o Antigo Testamento, nós lemos Levítico. Nós lemos declarações detalhadas sobre o que fazer com o animal que é partido no meio. E a gente entende que há ali princípios da verdade de Deus que a gente aplica à nossa vida. Mas nós não seguimos exatamente como letra da lei. Porque os judeus faziam isso e não era o bastante. Isso existia para nos apontar uma coisa muito superior, que é a lei de Cristo que a gente encontra no Novo Testamento. Isso nos chama a atenção para o fato de que muitas vezes a gente tenta viver apegado a regras e a mandamentos como se nós trouxéssemos para o Novo Testamento exatamente o mesmo comportamento típico dos judeus do Antigo Testamento. Não, vamos seguir agora os mandamentinhos, as leizinhas, A, B, C, D, vamos criar aqui um checklist de coisas para fazer que vão dizer se a gente está em Deus ou se não está. E a verdade é que o interesse de Deus é que nós não simplesmente reproduzamos esse tipo de comportamento, de viver baseado na lei, mas que sim, obedeçamos ao Senhor, vivamos preocupados com santidade, mas por causa daquilo que Ele gerou de transformação no nosso coração, dos hábitos que Ele molda em nós, dos interesses, dos afetos e das afeições que Ele mesmo muda através do Seu Espírito em nós. Nós não vivemos como igreja simplesmente criando uma cultura de medo, uma cultura de culpa, uma cultura de ficar o tempo inteiro fiscalizando a vida alheia para tentar corrigir o comportamento e podar os outros de acordo com as nossas vontades e interesses. Nós vivemos como igreja fornecendo uma esperança superior, não simplesmente modelos de regras absolutas e claras, que sim, temos regras, temos padrões de santidade, mas não são os padrões que nos movem, que nos moldam, não são as leis escritas nas paredes, mas é a lei escrita no coração, em uma aliança superior, em que o Espírito não se manifesta na fumaça do templo, mas se manifesta na transformação dos corações, em que o reino de Deus está dentro de nós, e que Deus opera quem nós somos e nos muda, de uma forma que a lei era incapaz de fazer. Esses cristãos eram constrangidos sob a ameaça de morte, a voltarem a obedecer à lei do Antigo Testamento, do jeito que estava escrito lá. Nós podemos louvar o nome de Deus, em saber que sim,
Nós ainda seguimos o Antigo Testamento, mas não do mesmo jeito que os judeus seguiam, de uma nova forma, porque aquilo para o qual o Antigo Testamento apontava já chegou, já está diante de nós, e ele já nos liga diretamente a Deus. Porque temos Cristo, nós temos uma nova aliança, uma nova lei, e um mandamento que não é mandamento simplesmente carnal, simplesmente baseado num período específico da humanidade, mas uma lei eterna que Deus escreveu nos nossos corações e que manifesta exatamente aquilo que Cristo trouxe no Evangelho. Podemos louvar o nome de Deus por causa disso, e então nos sujeitar à sua verdade, na esperança de que esse novo sumo sacerdote vai nos levar diante de Deus.